Tomado o tempo. 3 minutos, Mara, mais 5 minutos, 8 minutos, Vossa Excelência tem. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, ontem estive na Praça do Relógio, em Taguatinga, na Assembleia Vou falar já. dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. E pude constatar a seriedade, o profissionalismo dessas categorias, com muita unidade, com unanimidade de apoio, sem nenhuma bagunça, bem organizado. E a gente percebe claramente a importância da valorização dessas categorias quando você investe na educação, e nós temos aqui o privilégio hoje de todos os nossos policiais militares terem curso superior. O Distrito Federal hoje, todos os seus soldados, todos os militares têm, alguns ainda estão fazendo e concluindo já, mas curso superior. Alguns dizem que a polícia do Distrito Federal ganha muito bem. Eu quero aproveitar para contestar. O que eu vejo é que os outros estados é que pagam muito mal. A Polícia Militar do Distrito Federal e Bombeiros recebem, inclusive, salários inferiores a várias categorias do Distrito Federal, como, por exemplo, o Detran, a Polícia Civil. Todos têm salário muito superior à da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Mas o que eu quero registrar, senhor presidente, e que de fato algumas pessoas questionam, mas como aqui tem a melhor remuneração e continua, querem fazer greve? Senhor presidente, eu aprendi desde pequeno, meu pai me ensinou muito bem isso, que ninguém é obrigado a prometer nada, ninguém é obrigado a assumir compromisso nenhum, mas eu aprendi que quando a gente assume um compromisso, quando a gente promete, a gente tem que cumprir. E a promessa aqui no Distrito Federal, senhor presidente, não foi uma promessa apenas na palavra, que por mim só já seria suficiente, mas aqui no Distrito Federal houve um compromisso por escrito, e é isso que nós temos que acabar com essa demagogia. Na época da eleição se fala uma coisa, e quando você tem o poder, você age de outra forma. Durante a campanha foram apresentados 13 compromissos com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, por escrito, assinatura do governador e do vice-governador. O que a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros ontem na Assembleia deixou muito claro, o que eles querem é que haja o cumprimento daquilo que foi prometido, mas sequer houve a consideração, o respeito com essa categoria. E ontem mesmo, durante o trajeto para essa Assembleia, eu fui revendo alguns vídeos, algumas promessas de campanha, e eu não vi em nenhuma delas, que foram mais de 5 ou 6 que vi ontem, eu não vi em nenhuma delas a participação do secretário de Segurança durante a campanha falando para os militares, mas vi sim o governador discursando em várias ocasiões, prometendo no discurso aquilo que colocaram inclusive no papel e assinaram. E sequer estão recebendo, o governador jamais, não conseguiu ainda abrir a sua agenda para receber essa categoria tão importante para o Distrito Federal e para o país. Então colocaram o secretário de Segurança para recebê-los, mas durante a campanha não foi o secretário de Segurança que foi lá prometer coisas. Então o que eles querem é serem respeitados, é serem recebidos. Então, de uma forma muito ordeira, com a união incrível, mais de 10 mil pessoas estavam ontem na Assembleia da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. E na prática, o que a gente percebeu é que na praça, o que foi feito? Apagar as luzes. O fio do trio elétrico do microfone foi desligado, tiraram a energia. Conseguimos depois que os motoristas de táxi disponibilizassem o seu ponto de táxi para ligar a tomada, para que houvesse condições de falar durante a Assembleia.
e de uma forma muito ordeira, organizada, e eu tenho aqui que parabenizar todos os líderes de todos os movimentos que lá estavam, que de uma forma muito ordeira coordenou esse trabalho, e marcaram então uma nova reunião para o dia 2 de março, no Palácio do Buriti, na Praça do Palácio do Buriti, para que o governador pudesse sensibilizar e recebê-los pelo menos argumentar com eles o porquê que não é possível agora atendê-los. Mas o governador não pode deixar de conversar com uma categoria que o apoiou integralmente. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal é um policial militar, que esteve com o governador em todas as reuniões, e eu diria que quase, que não digo unanimidade, mas eu diria que quase a unanimidade da Polícia Militar e dos Bombeiros apoiaram esse programa, e infelizmente, aquilo que foi escrito, foi prometido por escrito. Alguém me disse, porque uma das promessas de campanha foi igualar isonomia com a Polícia Civil. Se não tem condição de cumprir, que os chame, que justifique, mas não pode acontecer isso, de não os recebê-lo. Bombeiros que são super profissionais. Aqui no DF nós não temos problema de corrupção, ninguém aqui recebe dinheiro do tráfico, nenhum profissional da PM aqui está envolvido com bandidos. Por quê? Porque tem uma remuneração digna, mas que precisa ser melhorada, porque se comparado a outras categorias, está abaixo realmente daquilo que é necessário viver com dignidade aqui no Distrito Federal. Então precisamos urgentemente criar um fundo nacional para resolver essa questão dos salários da Polícia Militar e dos Bombeiros desse país. Não se admite, em alguns estados, estarem pagando R$ 1.200 para um policial militar, para um bombeiro. Então, vamos criar aqui a questão do fundo, vamos estabelecer um cronograma para restabelecer um salário digno para todos os policiais do país. Vamos fazer um esforço para a gente contemplar a questão da PEC, mas não é aprovar a PEC e jogar a culpa, jogar a responsabilidade para os municípios e estados. Nós temos que compartilhar com a União esses recursos. Então eu quero aqui fazer um apelo ao governador que receba os policiais militares e bombeiros, essa categoria organizada, competente e que deve realmente ter o seu respeito. Então era esse apelo, senhor presidente, que eu faço ao nosso governador para... Muito obrigado.